Desculpa o transtorno, mas eu acho que na hora de salvar, eu fiz uma confusão com os nomes dos arquivos e eu salvando o documento anterior. Eu quero convidar os irmãos, então, para nesta manhã, abrirmos a Bíblia do capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Versículos do capítulo 11, depois eu vou fazer um salto para o capítulo 12, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ouvido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Meus queridos irmãos, o tema de hoje é a fé. A sequência que nós temos seguido aqui em Hebreus, nesse diálogo com a cultura e com a filosofia pós-moderna, nos dá a oportunidade de falar sobre uma diversidade muito grande de temas. Mas a gente tem que ser seletivo, né? E escolher aqueles que, para o momento, são importantes para a nossa vida espiritual. E esse tema, então, de hoje, o tema da fé, ele é colocado aqui porque a visão que nós temos, à luz de tudo que nós já vimos até aqui, e de outras coisas que poderíamos acrescentar a esse conjunto complexo de caracterizações da vida contemporânea, a gente entende que nós vivemos um problema central, que é o da ausência de fé. Nós vivemos uma cultura, em uma sociedade onde as pessoas elas têm superstições, as pessoas elas têm crenças,
às vezes elas têm ideais e sonhos, e a maioria delas tem às vezes aquela prática que até parece com a piedade, que é o exercício do pensamento positivo, motivacional, parecendo que eles querem se erguer, puxando a si próprios pelo cabelo, como se fosse possível isso. Nós sabemos que Deus, Ele nos atende, e a nossa fé nos move e remove montanhas. Nós temos um lado nessa nossa natureza humana, que é o lado que Deus reservou para o verdadeiro exercício da fé, quando nós somos tocados aí e fazemos então a decisão por consagrarmos a nossa vida ao Senhor, então nós passamos a viver pelo vigor da fé, e esse vigor da fé é o que nos fortalece nessa cultura fragmentada, impotente e indecisa. Eu tive que usar essas três palavras aí para tentar imaginar como que é a vida espiritual e estado de espírito e as condições de atitude de fé das pessoas hoje. Essa realidade em que nós estamos vivendo. Nós já destacamos aqui anteriormente a questão da fragmentação, mas há também a questão da impotência e da indecisão. O que é que nós podemos fazer, né? Diante de uma maciça influência que o mundo exerce sobre nós, e o maciço controle e direção que esse sistema de mundo impõe às nossas vidas. Pouca coisa. Nós somos impotentes diante da política, nós somos impotentes diante da violência, nós somos impotentes diante hoje do trabalho, não há opção. Nós somos impotentes às vezes com nossa família. Enfim, há uma sensação, há de fato um sentimento espalhado pelo qual as pessoas não se sentem capazes. Talvez isso explique esse movimento de motivacional, né? Esse movimento de pensamento positivo que invade hoje as corporações, os meios de comunicação, os convívios sociais. Precisa de ter algum grito que tenta botar essa máquina para frente, mas é um grito como um sino que soa simplesmente. Na verdade, a sociedade ela continua, quando confronta-se com a realidade, impotente. Quando a gente assiste a noticiário e vê a emergência de um Estado Islâmico, por exemplo, chamado hoje de EI, não sei por que coloca essa sigla, EI. Você está lendo lá, em vez de colocar Estado Islâmico, coloca EI. Bom, chama o bode pelo nome dele, né? Eles querem realmente ser um Estado mundial e eles têm orgulho de serem islâmicos. Não adianta a mídia agora tentar, dar a eles uma sigla simplesmente, porque uma sigla ela não é compreendida pelas crianças, por exemplo, ela não é compreendida pela maioria das pessoas. Então, há essa dificuldade hoje com a emergência de um movimento como este, e é uma impotência não minha nem sua. Nossa impotência é muito menor, é a impotência das grandes potências mundiais. O que é possível fazer diante de um ataque surpresa como aquele das Torres Gêmeas? Fazer o quê? O cara entrou no avião, botou a arma na cabeça do piloto
avião contra o edifício? Qual é a defesa aérea? Qual é o exército mais potente do mundo que vai impedir uma situação dessa? Então eles descobriram, eles estão, na verdade, agindo pelas brechas, pelas falhas. Eu estava vendo a reportagem hoje de manhã. Os hackers, eles entraram no sistema financeiro, mais de 1 bilhão de prejuízo. Ninguém sabe quem foi, nem para onde foi esse dinheiro. $1 bilhão, não estou falando de real. Quer dizer, mão de quem? Mão de quem? Ele estava sendo entrevistado o pessoal da Kaspersky, né? Hoje uma das maiores empresas de proteção antivírus e anti-hacker do mundo. Ela é russa. E eles não conseguiram, eles detectaram, mas não conseguiram saber, digamos, rastrear isso. E nem sabe se pode impedir novamente, porque é outra coisa, né? Você recebe um e-mail no seu computador, o e-mail é atrativo, você vai e clica nele, mas não sabe que ali está entrando o vírus que vai lá na memória do seu computador, entra na rede. Se você está conectado com o banco, ele vai lá, ele se espalha. É igual a isso. Bom, eu não vou me delongar nisso aí. A indecisão é outra situação crítica dos nossos dias. Não sei se os irmãos têm observado o quanto isso tem afetado nossos adolescentes e jovens. Eu tenho encontrado jovens que já estão no quarto curso universitário e não sabem o que fazer da vida. Na minha época de estudante, né? Quando eu fui para segundo grau e cursinho, eu já sabia exatamente o que eu queria. Fui para o vestibular para aquele curso que eu queria. Meus colegas também. Um dos irmãos viram aqui, o Dr. Val, meu colega de escola. Sabia que queria medicina, nunca teve dúvida. Os outros queriam odontologia, o outro queria o quê? Bom, eu quero farmácia, vai na farmácia. Quer dizer, as coisas estavam mais definidas no panorama, não é? Profissional. E os nossos jovens, na minha época eu era adolescente ainda, tinha as condições, não é? Para poder tomar uma decisão. Hoje isso é muito difícil. Eu e o José estávamos ouvindo hoje a adolescência vai até os 21, né? Tem adolescente de 30 ainda, tem pai adolescente que já está chegando a época de ser avô, né? Então o que acontece? Essa pessoa eu perguntei, né, o que você vai fazer? Ela disse, eu não quero fazer, não sei se era medicina, mas eu queria também fazer jornalismo. Veja a disparidade. O que isso significa? Significa que a nossa geração, quando eu digo atual, a geração dos nossos filhos é uma geração indecisa. Quando a gente olha para a realidade, por exemplo, das nossas igrejas, dos seminários, aqui um outro diretor de seminário, a dificuldade que hoje existe para o despertamento de vocações para o ministério, para missões, para a obra de Deus. Eu fico pensando, é um problema da falta de vontade? É um problema de que Deus não está chamando mais? É problema de incredulidade? Eu acho que é problema da indecisão crônica. Simplesmente, parece que a denominação também dá uma crise lascada, né? Então isso leva a juventude a olhar para essa denominação, ela não reconhece mais a denominação. Ela não sabe quais são os caminhos dentro dessa denominação que o jovem como vocacionado poderia trilhar. Então esse negócio da indecisão está espalhado, está se tornando uma coisa crônica. Bem, eu coloquei essa aqui para o anterior, antes, a primeira. Isso aí, um mosaico. Na verdade, você não consegue saber exatamente o que é que essa figura pretende dizer.
o que ela dá a impressão é de um amontoado de coisas que não faz sentido. Se fosse separar cada pedacinho daquele no formato de um quebra-cabeças, você jamais montaria. É a vida contemporânea. Você não consegue conectar, você não consegue concatenar as coisas. Portanto, você não consegue obter a direção que você precisa. Pois bem, então se o mundo não pode nos dar essa direção, e nossa juventude está um tanto perdida por conta disso, como é que nós temos que fazer? Eu estou querendo apontar um caminho aqui. Por onde começar? Então eu vou agora ao outro slide. Nós temos uma figura muito bonita, que é a figura de uma galáxia em espiral. Eu acho que um bom exercício, especialmente para a gente que é crente, né? É parar em determinados momentos do tempo para olhar essas maravilhas do universo. Maravilhas do universo. Porque é realmente algo fantástico, né? Que a ciência vem descobrindo e vem fotografando e vem então radiografando o nosso universo. É uma coisa fantástica. Fantástico. Lindo. Tão grandioso que a gente fica assim, puxa, mas esta coisa se sustenta, isto se mantém. Deus e o mistério da origem de todas as coisas. Quer dizer, eu imagino que a direção da vida, ela tem que ser tomada, encontrada a partir da origem. Se nós não retornarmos à origem, e aqui nós temos como crentes que retornarmos à origem da criação, para compreendermos então quem é Deus nesse processo, e se Deus é aquele que está por detrás da origem de todas as coisas, Deus tem que estar também por detrás da origem das minhas decisões e da direção que eu dei à minha vida. Não há essa coisa de um Deus distante, como no deísmo. O deísmo dizia, não, de fato tem um Deus, ele criou todas as coisas, mas ele se ausentou. O problema agora é de vocês. Não é assim. Nós temos que voltar à origem. Então, nesse segundo slide, tem uma figura muito interessante, que aí não é um quebra-cabeça, é uma sequência de espelhos, ou de... não sei como é que construíram essa imagem. Eu fiquei observando. É muito interessante isso aí, porque é um indivíduo que está tentando encontrar o lugar certo para colocar a peça que vai então completar o quebra-cabeça, e ele poder então criar a linha que vai dar a direção à vida dele. Porque ele tem vários quadros aí que ele não se ajustam por causa da falta de um. Então a ideia aí é colocar em ordem a nossa cosmovisão. A nossa vida é o resultado da nossa cosmovisão. A maneira como você vê a vida, a maneira como você vê a realidade, a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você pensa a origem de tudo e o significado de tudo. Eu imagino que o que está acontecendo muitas vezes, no mundo isso é patente, mas o que está acontecendo às vezes na igreja é que nossa juventude, e às vezes nós mesmos, também estamos com um pedacinho desse quebra-cabeça que a gente não consegue encaixar. Porque às vezes a nossa teologia tem algum furo. Às vezes a concepção que nós temos de Deus está um pouco deslocada. Nós precisamos de sintonia com a palavra. Nós precisamos de estudar de tal maneira a palavra que nós possamos ter uma cosmovisão correta da realidade, de nós mesmos, da obra que Deus realiza. Nós não podemos ter uma visão do mundo ignorando a presença e a realidade do nosso Deus. Nós não somos seres independentes, nós não somos autônomos. Essa é uma visão muito liberal da nossa vida cristã. Nós somos seres vinculados.
ao nosso Deus. Nós temos uma origem, esta origem nós atribuímos ao nosso Deus, e as coisas só vão se encaixar, e só vai haver sentido e significado na nossa vida se nós corrigirmos a nossa cosmovisão. Em seguida, eu estou alinhavando aí, pegando o primeiro capítulo de Hebreus, juntando ao capítulo 11 de Hebreus, para falar sobre os três pilares do universo que podem formar essa cosmovisão, esta bem estruturada, e que vai nos dar então direcionamento. Primeiro delas, são três os pilares que Hebreus aqui pelo menos nos apresenta: a palavra, aquilo que é a sustentação invisível do mundo, e a fé na existência de Deus. Isso vai dar coerência para as nossas decisões, para a nossa compreensão da vida, para o exercício da nossa fé, para que nós possamos perceber a soberania de Deus em nós e no mundo, para que nós possamos então saber que aqui nós temos segurança. A palavra criacional e interpelativa são dois aspectos da palavra de Deus: a palavra que cria e a palavra que interpela. Ou seja, Deus criar e abandonar, estaríamos e continuaríamos no vazio. Agora, se Deus cria através da sua palavra, ou seja, do nada, mas esta palavra que cria também, ela nos interpela, ela nos chama, ela nos aborda, ela revela Deus a nós, então aí as coisas mudam de figura. Nossa cosmovisão começa a ganhar dimensão. Nós temos uma explicação, e a explicação é: a palavra de Deus tem poder criacional. Pela palavra Deus criou todas as coisas. O pensamento grego daqueles dias era o seguinte: há duas realidades eternas, a matéria e Deus. Deus não pode agir sem a matéria, e a matéria não pode ganhar forma sem Deus. Então, na verdade, os gregos acreditavam em duas divindades, em duas realidades coeternas. Isso aí desencadeou um bocado de discussão na filosofia grega. Nós sabemos que não é assim. O que nós sabemos pela palavra, que Deus revelou a nós, é que Ele sozinho criou do nada todas as coisas que existem. Então a palavra dele é criacional, é criativa, ela produz. Hebreus 1:1, o que diz? Havendo Deus outrora, ou há muito tempo, ou antigamente, falado ou aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Então, isso aí mostra a palavra interpelativa de Deus. Deus é aquele que vem, é aquele que interfere, é aquele que revela, é aquele que dá ao homem a palavra que ele pode compreender e que pode então dar ao homem o sentido e o significado de todas as coisas que Deus fez. Deus falou desde a antiguidade. Quando fala aí na NVI, há muito tempo, significa na verdade desde os princípios dos tempos. Nos últimos dias, a expressão últimos dias é a expressão que o autor aos Hebreus usa para contar o tempo. Últimos dias significa desde o momento em que Jesus foi elevado aos céus até o futuro distante, quando ele retornará para colocar um fim na história humana e na história deste universo.
Então é esse tempo que a gente não sabe quanto vai durar. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O universo. A NVI fala universo, a Almeida atualizada fala fez o mundo, e o texto grego, na verdade, diz ele fez os séculos, os tempos. O mundo existe porque Deus criou a temporalidade. Ele criou o tempo, o espaço, de tal modo que Ele pudesse criar o homem de uma maneira fantástica, inexplicável, colocar no homem o sentimento da sua imagem e semelhança, colocar no homem um ser que é capaz de compreender o que Deus diz. Não ser como o papagaio. O papagaio só repete o que você diz, ele não compreende. Nós não. Ainda que não compreendamos de forma tão profunda, nós temos uma capacidade de compreender quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele quer de mim. Ou seja, a capacidade, pela imagem e semelhança que nós temos com Deus, de refletirmos em nós estas características de Deus. Deus é insondável, mas na sua qualidade de insondável, Ele se permitiu deixar-se ver por nós, na medida necessária para que nós compreendêssemos quem Ele é, o que Ele fez e o seu amor por nós. Talvez nem na verdade, eu não sei como é que é essa discussão aí, essa especulação, né? Será que nós vamos conhecer Deus na plenitude quando estivermos na eternidade? Ou seja, a nossa capacidade ela será ampliada de tal maneira que nós possamos ver a Deus e compreender a Deus como Ele é. Eu espero que sim. Esse é o grande sonho, né? Pois bem, em Hebreus 11:2, o texto diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, os antigos não receberam a revelação de Deus à parte. Eles receberam a revelação de Deus pela fé. Isso significa que Deus se revelou desde o período inicial, não na forma material, mas desde aquele tempo Ele se revelava na sua invisibilidade, pela palavra. Então você diz, os antigos talvez tivessem mais facilidade para crer em Deus do que nós hoje. Não, a forma é a mesma. Eles também receberam a palavra pelo canal da fé, como nós. É preciso crer para compreender. Então, quando olhamos para tudo que há, para todo o mundo real, a pergunta é: quem é que sustenta tudo isso? Por que tudo isso continua existindo? Quem é que mantém todas as coisas no seu curso natural? Então, é interessante porque Hebreus, ele trata disso de forma direta. E diz, aqui no versículo 3 do capítulo 1, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Se Deus retira a mão do nosso mundo, Ele simplesmente se torna nada, não é? Gênesis diz que no princípio era simplesmente nada. Não havia nada, era um caos. E Deus então, pela sua palavra, começou a falar
veio a luz, vieram as coisas, vieram os seres vivos, tudo ao seu tempo, tudo no seu lugar, tudo na sequência que Deus planejou. Como é que tudo isso é sustentado? Aí a ciência diz nada, é tudo resultado de uma evolução. Não tem nada por trás disso que nós vemos. As coisas existem por elas mesmas. Veja que explicação mais abusada e mais idiota. É como você dizer que o carro, ele roda, mas não precisa de combustível. Então, se há alguma coisa, se continua a existir alguma coisa, se há um mundo no qual nós vivemos, ele está sustentado pelo poder invisível de Jesus Cristo, de Deus. Ele é quem sustenta, ele é quem mantém. A ciência dá a explicação sobre como as coisas funcionam. Ela consegue explicar como é que a matéria é constituída, que tipo de energia temos aí, esse tipo de coisa. Mas ela não pode nem confirmar nem negar. Aliás, ela devia admitir como óbvio. É óbvio que se tem um mundo, esse mundo está sendo sustentado por algum poder extremamente poderoso, muito mais poderoso do que todas as energias do mundo e todos os poderes do mundo. Muito bem, esse é um ponto, o segundo ponto dos pilares aí, que faz diferença na nossa vida. Se você é uma pessoa que não consegue enxergar isso e pensa que o mundo é realmente isto que a ciência diz, ou que a filosofia fala, olha, você está tão perdido quanto eles. Porque quando eles dizem isso para dizer, olha, não tem nada nesse mundo que possa impor sobre mim nenhum querer, nenhuma direção. Eu sou quem dirijo e sustento a minha própria vida. Ora, não é assim que nós compreendemos a palavra de Deus. Nós somos sustentados. A grande mão invisível de Deus está em tudo que nós vemos e que nós somos. Lá no 11:3, olha que palavra explicativa. Pela fé. Aí diz, não, a fé não prova nada, não explica nada. Pelo contrário. Na verdade, em termos de significado da vida, em termos de explicar como é possível que tudo mantém-se no seu curso e na sua estrutura, é a ciência que não explica. E agora é a fé que explica. Pela fé entendemos que o universo foi formado, na outra tradução diz criado, pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O visível não é a explicação dele mesmo. O visível é apenas o que aparece. O invisível é que é a explicação do visível. Ou seja, é a fé que nos dá o significado, a explicação, a convicção a respeito da existência e sustentação do mundo todo. Por último, a fé na existência de Deus e sua graça. Hebreus 1:2, parte B, diz: todas as coisas, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. A existência de Deus na origem de todas as coisas, mas há um dado a mais aí, é que todas as coisas foram criadas e estão sendo sustentadas
por meio do Filho. Por quê? Porque tudo que Deus fez, Ele destinou ao Filho. O Filho é o herdeiro. E todo o universo, toda a criação está adornada, está, digamos, embrulhada como presente, da forma mais bonita possível, para presentear Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Nós somos, portanto, como eu já disse no anterior, nós somos o presente que Deus quer dar a Jesus Cristo. Por isso, quem fica fora da fé, fora da salvação, não tem realmente futuro algum. Só tem futuro aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, porque se tornam então destinados ou predestinados para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esses três pilares são fundamentais. Eu completaria com Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Já passou pela sua cabeça alguma vez que Deus não exista? Eu acho que todos têm um tipo de dúvida, né? Todos têm, em algum momento da vida, um vacilo nesse aspecto. Será que Deus existe mesmo? Olha, eu tive um período da minha vida que eu fiquei tão em crise religiosa que eu passei a imaginar que Deus não existia. E se Ele existia, Ele era um tipo de manipulador de bonecos. Aquilo me deixou, eu era adolescente, né? Imagina, com esses questionamentos na cabeça, né? Não tinha um pastor para me ajudar, eu não tinha amigos crentes para dizer: olha, vamos raciocinar aqui, vamos refletir sobre isso. E o que aconteceu é que eu fiquei de fora da igreja durante o tempo. E quando eu retornei, uma das maiores crises que eu enfrentei foi para realmente me tornar convicto e admitir a existência de Deus. E Deus me fez passar por umas experiências assim, que é só entre o indivíduo e ele. Nada de milagres extraordinários, mas sem dúvida, de uma consciência da presença de Deus que me fazia me sentir achatado. Isso na universidade, sabe? Então eu imagino que, assim, quem se põe a pensar sobre isso e quando está no meio da existência deste mundo conturbado, vazio, sem significado, fragmentado, esse mundo pós-moderno, o que é que passa pela cabeça dos nossos jovens? Como é que eles lidam com isso? Como é que eles encontram resposta para isso? E como é que eles vão então construir uma cosmovisão que possa dar a eles as condições para seguir em frente com fé, na dependência de Deus, compreendendo a vontade de Deus? Muito bem. O capítulo 11, e aqui eu vou então abreviar, tá? O capítulo 11 nos fala das atitudes de fé. Atitudes de fé é o próximo, isso aí. A vida movida pela fé. Quando nós lemos o capítulo 11, o que o autor aos Hebreus está querendo nos mostrar é que é possível a vida ser movida pela fé.
E na verdade ele diz mais: a vida só será movida pela fé quando Deus estiver no controle e conduzindo a vida daquele que crê. Às vezes para lugar que ele sequer imagina onde fica, como Abraão, não é? Mas aí nós vamos encontrar no capítulo 11 as atitudes de fé. A primeira é o culto, a segunda é o andar com Deus, e a terceira é a opção de romper com o mundo. O culto que agrada a Deus, está aí a relação de Caim e Abel. E a palavra do autor é: o culto de Abel agradou a Deus, porque foi oferecido pela fé. Segundo, Enoque andou com Deus, e aquilo agradou tanto a Deus, que Deus o imunizou, o isentou da morte e o levou diretamente para a glória. Ele não experimentou a morte, ele andou com Deus. Não estou dizendo que vai acontecer isso conosco, e nem precisa. Nós já estamos transformados há muito tempo, desde que aceitamos Jesus. Nós cremos que quando aceitamos a Jesus, nós fomos revestidos pelo Espírito Santo e Deus nos deu vida eterna. Passamos da morte para a vida. Já estamos lá pela promessa. Vamos aguardar o dia de pisarmos lá em tempo real. Andar com Deus só é possível pela fé. Não imagine que é possível ser crente sem a submissão ao Senhor. O pior tipo de crente é aquele que imita o crente. Ele vem à igreja, ele participa e tudo. Você pensa que ele é crente, aposta que ele é crente, mas ele acostumou, ele aprendeu. Sabe, aquela pessoa que é chamada para o ministério, observa o pastor tanto dirigir tudo, depois ele passa a dirigir o culto e diz que é pastor? Imitou a vocação, mas não é vocacionado, não foi chamado. Terceira opção que agrada a Deus é a de Noé. O texto diz que Noé, pela fé, condenou o mundo. Nós vivemos num tempo de tanto ecumenismo e permissividade, e raramente hoje você encontra uma atitude, até mesmo em igrejas, de recusar o mundo. Não, o mundo está condenado, o mundo está em pecado, o mundo é opositor de Deus, o mundo ele está condenado ao inferno, ao fogo eterno. Puxa, como é que você vai dizer isso? Vai ofender. As pessoas acreditam tanto que elas vão para o céu, e agora você vai dizer que não vai? É interessante que nós temos uma dificuldade grande de recusar o mundo hoje, mas o mundo está começando a nos recusar. O inverso está acontecendo conosco. Eles estão nos excluindo. E nós não queremos excluí-los. Nós estamos, na verdade, acolhendo uma serpente que no fim vai nos picar. Então essa opção é necessária. Até eu relutei um pouco com a palavra opção, porque a opção fica parecendo que a gente pode escolher uma outra coisa. Quer dizer, eu posso escolher não condenar o mundo e conviver bem com isso. Mas o texto aos Hebreus está dizendo que Noé só agradou a Deus porque ele fez uma opção de condenar o mundo. Na verdade, ele nem precisou de muito esforço para isso, porque a distinção entre ele e o mundo se tornou clara no momento em que ele creu em Deus e construiu a arca, e o mundo não creu e pereceu. Eu vou dizer o seguinte: você não quer assim adotar uma atitude de sempre rejeitar o mundo e condenar o mundo? Tudo bem, mas no dia do juízo final você vai ver o que vai acontecer. Independente de você querer ou não querer recusar o mundo, é Deus quem recusa, é Deus quem condena. E na medida em que você não condena o pecado do mundo, porque você tem aí que adotar uma política de boa vizinhança,
comportamento mais ecumênico e tal, você na verdade está discordando de Deus. E não é bom discordar de Deus. É melhor concordar com Deus. É melhor pensar como Deus pensa, agir como Deus age, ter os mesmos valores que Deus tem, seguir na direção que Deus vai. Então, isso não é feliz. Horizontes da fé. Figura de Abraão, Isaac, Israel, José, Moisés 1 e 2 ali, né? E as situações depois que são descritas, do verso 29 ao 31, são as mais diversas situações. A primeira, guiado pela fé. Ah, mas eu tenho que planejar. Ah, mas eu não sei se vou poder fazer isso. Eu não sei se isso é o melhor para mim. Sabe aquele tipo de cálculo de probabilidades ou então de custo-benefício que a gente está acostumado a fazer? A gente seguia por isso. Se Abraão fosse fazer esse tipo de cálculo, ele nunca teria deixado Ur dos Caldeus. Ou seja, o que é que vai fazer diferença na nossa vida? O que vai fazer diferença na nossa vida é se nós estamos, na verdade, guiados pela fé. Fé não é sinônimo de imprudência, tá? Nem de transgressão. Fé é ser guiado pela vontade e decisão de Deus sobre a sua vida. Tem gente que fala assim: eu agora vou viver pela fé, vou largar a faculdade e vou para os radicais. Tem tanto jovem fazendo isso. Vou para os radicais. Ele está guiado pela fé ou pela imprudência? É isso. Às vezes toma-se uma decisão em nome da fé, quando na verdade aquilo é outra coisa. É a expressão da rebeldia, por exemplo. Está gostando mais daquele ambiente da igreja, está revoltado com os pais, vai embora. Então a fé, ela é distinta dessas coisas, porque ela é resultado da minha comunhão com Deus. A fé só nos leva quando nós estamos absolutamente conscientes de que aquela é a direção que Deus quer para nós. Às vezes nós nem sabemos para onde vamos, mas Deus disse: vá. Depois o projetar o futuro pela fé. 11:20 diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Aqui não tem nada a ver com a questão de eu não sei, o pentecostalismo tem um negócio de profetizar sobre os outros, né? E eles dizem que a palavra, depois que sai da boca, ela tem vida própria, então ela produz o efeito próprio, etc. Eu simplesmente não acho base bíblica para isso. Não existe palavra desvinculada do indivíduo, como não existe palavra que Deus pronuncia desvinculada dele. Porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Portanto, essa doutrina neopentecostal profetiza sobre isso, libera a palavra disso, libera não sei o quê. Olha, isso para mim é confundir palavra com fantasma. É como se a palavra fosse uma fantasminha que saísse por aí realizando tarefas. Isso não é bíblico. Isso é expressão da superstição. Magia. Ou magia. Né? Então, projetar o futuro pela fé significa crer que Deus é Senhor do futuro, que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. E era assim, sem dúvida, que Isaac compreendia quando ele abençoou Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. Enfrentar a morte. Como é enfrentar a morte? Todo mundo luta para adiar a morte, para se livrar da morte. Gasta o que for preciso para ter mais um dia de vida. Como é enfrentar a morte? Eu acho que falta muitas vezes nas nossas igrejas, no ensino cristão, uma boa teologia a respeito da morte e do morrer.
espantoso, né? Mas esse é um item importantíssimo na fé. Às vezes a gente chega a contemplar pessoas que são crentes ao lado de parentes ou de irmãos em Cristo que morreram e estão naquele desespero que parecendo que o mundo acabou ali. É preciso saber morrer, porque a morte para o crente não é uma tragédia, não é o resultado de um acaso, não é um descuido de Deus, não é simplesmente um problema de acidente ou de erro médico. É claro que tem tudo isso. Aqui para defender que isso realmente não aconteça, eu estou dizendo é que se isso chega a acontecer, você não pode dizer que Deus não sabia. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Isso é lindo. Um cristão tem que morrer adorando a Deus. E o culto fúnebre tem que ser um culto de adoração a Deus. É claro que nós temos um receio, é carnal esse medo da morte, mas nós somos espirituais. Vamos imaginar isso. Nós precisamos olhar a realidade do ponto de vista da fé, do ponto de vista da nossa vida espiritual. Romper com os tesouros do Egito foi o que foi preciso Moisés fazer. A fé requer que nós ou sirvamos a Mamon ou sirvamos a Deus. Se o Senhor é Deus, servi-o, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso romper com os tesouros do Egito para viver pela fé. O crente não pode viver pela fé e ao mesmo tempo viver pela fé no tesouro terrestre. O tesouro terrestre, ele é vamos dizer, um acréscimo de Deus na nossa vida, não é a essência da nossa vida. Você pode viver, tem tanta gente que vive. Ver o invisível. Moisés, ele agiu, versículo 27, como vendo o invisível, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Invisível. Mostrei aquela figura ontem daquele cristão americano que publicou aquela foto, a nuvem, né? Ele diz: aquilo ali eu vi Deus e um anjo tocando uma trombeta. Poxa, gente, nós não precisamos de que Deus se manifeste de forma material, porque isto contraria a fé. A fé é exatamente o oposto da visão material. A fé é você olhar com os olhos do Espírito e ver o invisível. Eu não estou vendo nada bom lá, mas eu sei que Deus fará. Pessoal, é a fé auditiva, que é não testamentária, essa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Exatamente. E depois Hebreus vai discorrer a respeito de situações vitoriosas pela fé. Vitoriosos pela fé. E aí é uma lista muito longa, né? Muito longa. E começa desde o final de Moisés, passando pelos muros de Jericó, atravessando o período dos profetas, passando pelos anônimos da história da salvação, daqueles que vagueavam pelo mundo, mas aqui em Hebreus tem uma expressão que diz: o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles foram vitoriosos, porque creram, e Deus lhes deu a vitória, ainda que eles tivessem que passar pela morte e pelas perseguições. Tem caso aí de
pessoas que foram cerradas ao meio. Imagina, derroladas. Mas aqui em Hebreus diz: eles foram vitoriosos e o mundo não era digno deles. Bem, com estes aspectos nós vamos então encerrando, mas para dizer que é difícil a passagem, e aí eu coloco um quadro do Peregrino. O Peregrino acabaram transformando em filme, né? É o livro, depois da Bíblia, mais lido do mundo ainda. Conta a história daquele cristão que enfrenta as provações, assédios, etc., na sua caminhada para a cidade celestial. Não fizeram um filme, mas um quadro do filme é esse aí. O cristão está sobrecarregado e ele chega numa crise tremenda, e Satanás está do lado, e Satanás está chamando, e está tudo ali pressionando, e ele, por fim, ele diz: o que você quer que eu faça? Ele olha para o céu, ele grita: o que você quer que eu faça? Esse grito, ele mostra a difícil passagem da vida fragmentada, impotente e indecisa, para aquele outro nível, o da fé na direção de Deus. A gente chama isso de rompimento, ou salto da fé. É preciso que o indivíduo ele se projete para os braços de Cristo Jesus. Ele se entrega